Este episódio foi gravado no dia 31 de julho, o Dia da Arquiteta e Urbanista. E, em homenagem a todas as arquitetas, convidamos a presidente do CAU-BR para inaugurar com a gente o nosso novo estúdio. Sejam muito bem-vindos ao podcast da TXM Methods. Estamos aqui num podcast de tecnologia, empreendedorismo, inovação e criatividade. Estamos no estúdio novo, primeiro episódio do estúdio novo do TXM Podcast. Com uma convidada muito especial que já vai se apresentar para vocês, mas queremos dizer que vocês têm que nos seguir. Se estão aqui vendo pelo YouTube, marca lá, põe no sininho, curte nossa página, que você vai fazer parte do TXM Business, que é o nosso canal no YouTube. No Spotify é TXM Methods. E também nas redes sociais, TXM Methods, seja no LinkedIn ou no Instagram. Estamos lá para você nos seguir e acompanhar o nosso podcast, como eu já disse, muito empreendedorismo, inovação, tecnologia e criatividade. E para falar em criatividade, a gente tem que começar falando da arquitetura, que é uma coisa muito criativa. Eu, como já fui professor de curso de arquitetura, gosto muito desse meio e quero convidar para falar hoje nada mais, nada menos que a presidente do CAU-BR, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. Patrícia, aqui de Santa Catarina, que está representando bem o nosso estado lá em Brasília, falar um pouquinho. Patrícia, muito obrigado, seja muito bem-vinda. E quem é você, Patrícia? Ô, Salomão, é um prazer estar aqui inaugurando esse espaço lindo. Nada melhor que inaugurar um espaço como esse falando de arquitetura, né? Um pouquinho de arquitetura e empreendedorismo, como você falou. Então, eu estou aqui no estado desde sempre, né? A princípio, eu morava no oeste do estado, Chapecó, e depois vim para Floripa, porque a UFSC chamava a todos, era a única universidade à época no estado, né? E por aqui fiquei. Obviamente que todo mundo se apaixona por essa cidade maravilhosa. E com muito orgulho, né? Catarinense com muito orgulho. E nós levando um pouquinho de Santa Catarina e dessa visão de quem está acostumado a ser curtido a sol, água salgada, muita natureza, levando essa nossa visão do arquiteto, que é por natureza já criativo, para Brasília e para o Brasil. Legal, que bom isso, falar disso, falar de arquitetura, falar de inovação, falar de empreendedorismo. Isso para nós é o que representa a TXM, é isso que a gente traz as pessoas aqui para falar sobre o tema. Como é que a Patrícia resolveu fazer arquitetura? Ir lá de Chapecó e fazer arquitetura. Por que a arquitetura entrou no sangue da Patrícia? Então, para começar, eu sou filha de engenheiros, né? A minha mãe, ela foi engenheira formada no Rio Grande do Sul, porém ela foi a primeira engenheira aqui do estado, registrada no Conselho de Engenharia, no CREA. E ela dizia assim para mim: olha, filha, eu sou a primeira engenheira do Oeste. E depois que ela faleceu, a gente foi descobrir que ela era a primeira engenheira do estado. Então, eu vivi dentro desse meio de engenheiros, vendo construção. Meu playground era um canteiro de obras. Foi muito natural. E eu, quando passava pelas ruas da cidade, ficava olhando as casas, ficava tentando imaginar como é que era dentro. Depois, uma vez, me vi tentando entender como é que seria por dentro de um formigueiro, a divisão do formigueiro. Eu disse, poxa, eu acho que eu gosto de lidar com espaços, de entender como é que as pessoas se locomovem na cidade, nas suas casas, como é que as formigas se dividem ali dentro do formigueiro. Então, noção de que o espaço, ele acaba nos orientando do ponto de vista de vida mesmo, foi, acho que, o que trouxe a proximidade com o interesse por arquitetura, além, obviamente, de estar aí no sangue. Mas assim, os pais eram engenheiros, não queriam que a filha fosse engenheira também? Não, quando eu disse, eu vou fazer arquitetura, aí eles acharam legal, e eu acho que eles pensaram assim, poxa, alguém para complementar, né? Porque nada como uma arquitetura bem complementada pela engenharia e vice-versa. Legal. E saiu de Chapecó, veio para Florianópolis e construiu uma carreira de arquiteta e também professora, né? Agora é mais recente, né? Dizem que ser professor é uma questão de tempo de vida, porque você começa a transbordar o conhecimento, né? Você vem trazendo conhecimento, e daqui a pouco esse conhecimento começa a transbordar, e aí você tem que começar a distribuir. Isso chama-se distribuição para alunos. Legal, que bom. E também no associativismo, né? O CAU entrou no sangue essa coisa do associativismo, de cuidar dos arquitetos, de ser assim uma mãezona para esses arquitetos num conselho. Essa questão política da arquitetura foi importante? Como é que surgiu isso?
Quando eu fiz o meu teste vocacional, né, à época aqui no Coração de Jesus, né, que hoje não é mais Coração de Jesus, mas ali eles tinham, as freiras faziam um teste vocacional. E eu defendia minhas ideias com muita propriedade. Aí a freira disse, você quer fazer arquitetura, mas aqui estou vendo que está mais para direito, que você gosta de defender ideias. E quando eu me encontrei com o conselho, eu percebi que lá a gente tinha bastante dessa visão de defender ideias, de lutar por interesses, mas aflorou na minha vida muito mais tarde, porque eu tenho 2 filhos que têm diferença de 10 anos, então eu fiquei durante 20 anos sendo mãe, né? Mãe, obviamente, arquiteta, empresária, desde sempre, né? Junto com meu marido, que também é engenheiro, mas temos uma empresa de TI, Tecnologia da Informação. Mas essa vontade pelo, como você disse, associativismo, ou seja, com as instituições, ela aconteceu mais tarde na minha vida, no momento adequado. No momento que eu poderia me dedicar àquilo de corpo e alma. Então, é isso que eu queria chegar, fazer uma coisa de trás para frente. Agora que você está aqui, agora vamos voltar na história. Lá na faculdade, o que levou você a gostar mais na arquitetura? O que você gosta na arquitetura? Você é mais técnica, é mais criativa, é mais divertida, é mais pé no chão? Como é que a Patrícia se define? Eu realmente tinha uma queda muito grande por matemática e o raciocínio lógico, né? Então, quando aquele vestibular daquela época da UFSC, o primeiro dia, no segundo dia, se não me engano, não recordo mais, mas era física e matemática. Aí, beleza. Aí quase gabaritei ali, porque para compensar o dia do português, não que eu não goste de português, mas aí para mim aquele ficar escrevendo, aquele tempo que tinha para fazer a redação era curto, porque as ideias eram muitas, né? Então, graças a Deus que o dia das exatas lá de física e matemática eu me dei bem para compensar os demais dias, mas é isso, o raciocínio lógico, né? Então, quando você pensa, seja uma cidade ou seja uma edificação, você tem que pensar, eu começo pensando de forma lógica. Eu quero chegar daqui ali, qual é a menor distância. E aí tu começa a contar a história ao longo desse caminho. Pô, eu vou parar aqui, o que eu vou fazer nesse espaço, por onde que eu tenho que passar para chegar ali. E aquilo me encantava, além da geometria, que é matemática pura, né? Eu dou aula, você sabe, né? Sou professor também, e como não sou arquiteto, né? Não cheguei lá, só sou designer, né? Também vim do interior de Santa Catarina, mas em vez de vir para Floripa, fui para Curitiba, porque não tinha design aqui na época, né? Acabei indo para Curitiba. E sempre gostei muito da criatividade, da inovação, tudo isso, trazendo para esse modelo. E sou professor. Acho que ser professor é uma coisa que me deixou bastante feliz com poder transmitir esses dados, essas informações que eu tinha para tudo isso acontecer. E na arquitetura, você também se apaixonou, eu vi pelo que você falou ali também, muito pela tecnologia, né? Hoje que você fala muito no BIM, nessas coisas todas aí, a tecnologia entrou como na tua vida? Entrou através do meu marido, porque eu não sei se tu te recorda, Salomão, você que é da UFSC, né? Tinha o pavimento dos arquitetos, aliás, dos engenheiros no CTC e dos arquitetos em cima. Então, deu muito casamento de arquiteto com engenheiro ali, até pela proximidade, né? E o meu marido, ele muito cedo começou já a se envolver com TI, que foi uma transição da época, né? Principalmente os engenheiros acabavam herdando essa veia para começar a se envolver. Era pujante, era um nicho muito grande, e aí eu me envolvi por tabela, né? E acabei indo pelo meu caminho, que culminou, obviamente, como você falou, em Building Information Modeling, BIM. Isso foi uma coisa que foi sendo construída com o tempo, isso é claro, né? Você foi aprendendo isso acontecer e muita gente, como você falou, né? Acabou enveredando por isso, né? Mas a gente sabe, a gente vê, eu dei aula na arquitetura há muitos anos, há ainda um preconceito com isso nos arquitetos, né? Com a tecnologia, ou já acabou isso? Na verdade, eu acho que o grande questionamento que muitos fazem é se aquilo não vai acabar limitando a minha a imaginação, enfim, a criatividade, né? Não dá para dizer que não tem uma certa limitação, mas ao mesmo tempo ele acaba agregando em outras áreas, porque, obviamente, quando você quer transmitir uma ideia, o croquis é a maneira é o gestual, né? Você vai fazer o gesto com a mão, vai traduzir aquilo num croquis para poder externar as suas ideias, tangibilizar aquilo que está
interno. Óbvio que você começa a construir, além dos croquis, todas as plantas técnicas, mas quando você traduz isso por BIM, ele vira uma matemática, né? E hoje, o futuro, e hoje a gente já vem dizendo que a gente vai começar a escrever a arquitetura e não mais de projetar ou desenhar a arquitetura. Ele vai ser um input, né? E, óbvio que aí toda essa parte de inteligência artificial vai levar a isso. Mas dizer que o profissional, que o humano não será necessário, esse input que vai fazer todo o resto. Então, uma boa entrada vai resultar, obviamente, numa boa saída, seja esse caminho através de um guardanapo e um croquis, ou seja ele através da tecnologia mais avançada, o que importa é o produto que vai chegar lá na ponta. Esse menina que está estudando arquitetura hoje, o que ele tem que se dedicar? Qual é a dica que você dá para ele que está nos assistindo? Então, eu tive uma experiência com a minha filha, né? Ela acabou cursando arquitetura também e ela pegou esse boom do BIM no Brasil muito no começo. E eu já incentivei naquele momento ela a se dedicar, ela acabou seguindo um caminho e uma carreira muito forte nessa área. Hoje está trabalhando na Europa. E eu digo para os meus alunos, vocês são moscas brancas, eles não conhecem a brincadeira, né? O que é isso, professora? Eu digo, são raros. Porque, de fato, aqueles, né, que é o que a gente vem fazendo lá dentro do Unicesusk, que é preparar já desde a terceira fase para esse mundo digital, para esse mundo BIM, ele é uma raridade, né? Porque quando a gente vê aqueles cursos mais tradicionais que absorveram de uma certa forma dentro da sua matriz curricular, ele ainda é uma experimentação, né? Se é na terceira fase que você vai inserir, se você vai acabar tolhendo aquela veia do criativo, do gestual, da mão, do desenho, do guardanapo, do croquis, se você tem que inserir mais para frente. Então, nós estamos numa grande experimentação, mas eles vão achando seus caminhos. Esses alunos bem estimulados, eles vão achando seu caminho e está saindo coisas maravilhosas. Legal, isso é bom saber. E quando a gente chega nos alunos, uma das coisas que você deu uma entrevista ali para a ECAT agora há pouco, né? Falou algumas coisas, e uma das coisas que aconteceu e tem acontecido é a gente está falando num podcast de inovação, de criatividade, mas também de empreendedorismo. A gente vê há muito tempo, né, desde a minha época, na nossa época, né, que os nossos profissionais são formados na universidade para ser arquitetos, para ser designer, para ser engenheiro, para ser médico, para ser advogado, mas não para empreender nestas áreas. Exatamente. Né? E você empreendeu. Né? Muitos não empreenderam ou viraram funcionários de empresas, de governo, outros montaram o seu pequeno ateliê, mas individualizado, não como um empreendedor, mas sim como um arquiteto que montou o seu ateliê, mas alguns empreenderam e eu acho que não tem mais volta, né? O arquiteto precisa ser empreendedor, né? Ele está intrinsecamente ligado até com o modo de ser e fazer. Porque quando você, por exemplo, coloca um arquiteto numa caixa, ou seja, você vai trabalhar das 8 às 18, ele mesmo vai se sentir totalmente, a grande maioria deles não vai se sentir totalmente realizado, porque somos arquitetos de ideias também. E a ideia, o empreendedorismo nada mais é do que uma ideia em prática constantemente. Eu acho difícil o empreendedor que vai desligar né, na hora de dormir, ainda assim ele vai sonhar com aquilo que ele tem que fazer no dia seguinte e vai acordar com uma grande ideia. Então, acho que quase intrínseco aos arquitetos essa veia empreendedora e, obviamente, que tendo a técnica adequada, né, os caminhos adequados, muitas coisas boas vão surgindo. Bom, a TXM tem muito a agradecer a você por ter aceito o nosso desafio de fazer o Cal Lab, né? Primeiramente, a gente fez aqui em Santa Catarina, de uma experiência que já tinha acontecido no Distrito Federal, aconteceu aqui, e você, na época, era presidente do Cal SC, né? Cal Santa Catarina, e quando você se elegeu, né, presidente, você me ligou e disse, Salomão, nós precisamos fazer o que a gente fez lá, nacionalmente, e parece que funcionou, né? A gente teve inscritos como... a gente pode dizer, em todos os estados da federação, em todas as unidades da federação, né, Distrito Federal e todos os outros estados, nos 27 unidades, mais de 200 projetos inscritos, né, aprovando 80 projetos que estão espetaculares, até comentando aqui, foi uma coisa, uma experiência positiva para mim e surpreendente na questão do resultado, porque os arquitetos do Brasil todos se uniram. A gente criou um hub de inovação, eu estou ajudando eles a montar um hub de inovação na arquitetura
para que eles possam se ligar ao CAL, às BEA, às outras instituições ligadas, mas focado no modelo de inovação. Então, tem arquitetos aqui que tenho me reunido com eles, além do programa CalLab, né, além do programa CalLab, para definir o DNA do projeto deles, como é que eles vão funcionar, como é que eles vão se conectar com as outras instituições de todos os estados, do Rio Grande do Sul, de Paraná, Santa Catarina, Nordeste, Sudeste, tem arquitetos do Brasil todo, são mais de 30 ou 40 daquele turma de 80 que resolveu fazer isso. Então, para nós da TXM, foi uma experiência espetacular, né? Trabalhar com os arquitetos e validar isso na arquitetura. A gente já fez para jornalistas também, já trabalhou com outras profissões, mas na arquitetura a gente se entendeu muito bem e o resultado está muito bem, né? A partir da semana que vem, da próxima semana, começam os pitches finais e tudo isso. E foi uma história bonita que aconteceu aqui para a gente chegar lá e fazer isso acontecer. O que você achou dessa história? Como é que você viu isso? Como é que instalou? Vou fazer isso e as coisas vão. Então, eu acho que a gente vem vivendo a história, né? Eu costumo dizer, e já te disse isso, né? O que a gente procura está procurando a gente também. E acabou sendo um encontro. A partir de Santa Catarina, né, vir uma ideia tão boa que pôde ser replicada nacionalmente. E, obviamente, agora, a partir dos pitches finais, a gente vai começar a colher os resultados, mas aparentemente já está frutificando isso aí, né? E interessante porque a forma como a arquitetura acontece aqui no país é que a arquitetura e urbanismo e a arquitetura da paisagem, elas estão conectadas dentro de um mesmo conselho, vamos dizer. Que não é o mesmo conceito no exterior. A arquitetura é uma coisa, o urbanismo é outra coisa, a arquitetura da paisagem é outra. E nós aqui, pelo fato de nós estarmos agrupados, né, no mesmo curso superior, arquitetura e urbanismo, e a arquitetura da paisagem, ela também está ali acomodada dentro, acaba que as possibilidades de avanço são enormes, né? Então, outro recorte importante, a própria arquitetura de interiores também é uma linha, e nós somos generalistas. Então, quando nós nos formamos, nós somos generalistas. A partir de um desenho de negócio, você vai começar a entender o DNA, para onde você vai. E eu penso que você, através desse programa, está ajudando muitos jovens, e nem sempre tão jovens, a encontrar os seus caminhos. E é bem legal isso, porque tem lá jovens de 22, 23 anos, mas tem já arquitetos com 20 anos de formado, 25 anos de formado, que estão querendo se reinventar, montar seu escritório. Alguns são servidores públicos que estão se aposentando e agora querem montar o seu escritório. Isso é muito legal que tenha acontecido. Eu dei 2 workshops e agora tenho conversado com eles mais proximamente. Isso é bem legal. Lembrando da história um pouquinho, né? Nos encontramos lá na Alto QI, aquela conversa primeira e tal. Depois acabamos descobrindo a nossa afinidade, né? Nossos filhos são amigos. Sim. E daí a gente foi construindo essa relação aí de apoiar e construir o programa do CalLab Santa Catarina, que funcionou muito bem. Foram apenas 10 projetos, mas que foram até o fim. O Patrick, que está cuidando aqui do nosso som hoje, foi que coordenou o projeto, Sim. coordenou a turma naquela época, e a gente teve um resultado bem positivo. Quando você opta por essa coisa do nacional, eu, conhecendo um pouco nesse tempo que a gente ficou junto ali no CalLab em Santa Catarina, entendi que você ia desafiar todo mundo, fazer as coisas serem diferentes e colocar a tua marca nesse mapa e a marca do CalBR no mundo, né? Por isso que eu até, né, às vezes não consigo falar com você, porque você está lá, estou na China fazendo isso, estou não sei aonde, estou aqui, mostrando a arquitetura do Brasil em todo o mundo. E isso culminou numa ideia espetacular, que foi esse congresso, né? Congresso Internacional da Arquitetura, que vamos aproveitar o nosso podcast aqui para você contar um pouquinho desse congresso, tudo de maravilhoso que vai acontecer, e convidar as pessoas, né? Convidar os arquitetos a participarem, irem para Brasília lá no início de setembro para fazer diferença. Então, de fato,
fazer parte do Conselho de Arquitetura e Urbanismo é desafiador. Porque se chega na ponta, o profissional nem sempre entende o que é o conselho, às vezes se pergunta por que existe um conselho. Primeiro você tem que contar exatamente qual é a função do conselho e tal, mas ainda assim, quando você tem uma anuidade e aquilo vira um vínculo anual, que você tem que fazer esse pagamento, você se fica perguntando, poxa, mas qual é o retorno que eu tenho disso? Então a conferência, ela nasce justamente da devolutiva. Para os profissionais, para a sociedade, e a partir de um recorte que nós vivenciamos na pele, que é o período de pandemia, onde as pessoas elas se distanciaram, e aí você falou dos nossos filhos, eles viveram um momento ali, 17, 18 anos, qual é o jovem que quer ficar trancado dentro de casa durante 2 anos? Né? É muito marcante. Então, é óbvio que é o momento dos reencontros, e Brasília está completando esse ano 65 anos. Muito jovem. Nosso conselho, muito jovem. Está fechando 15 anos no final do ano. Então, como contar essa história do conselho, de um conselho jovem de 15 anos, numa capital jovem de 65 anos, no ano que o Brasil é visto como o mundo inteiro como o anfitrião da COP30, né? Sim, claro. Então, a gente começa a contar essa história através dessas 3 linhas, né? Fizemos uma parceria muito interessante com o AIA, American Institute of Architects. Eles têm um evento similar lá nos Estados Unidos. E a gente tem que beber na fonte. Quando a coisa acontece, ela é bem feita, você tem que... não precisa reinventar a roda. Então, nós partimos de uma parceria com eles, né? Para entender como que eles faziam 15 mil pessoas, vivenciaram 3 dias imersos completamente na arquitetura. Né? Vamos replicar no Brasil. Então, assinamos com eles um termo de cooperação, com transferência de expertise, para a gente não tentar reinventar do zero. E contar essa história a partir das nossas origens, de Brasília, que é exemplo para o mundo. Quase que obrigatório para todo arquiteto urbanista conhecer Brasília, vivenciar Brasília, e é isso que nós estamos trazendo. Agora, é um desafio muito grande, né? Porque, de fato, é o primeiro, ele é um piloto, a gente já nasce grande, a gente fechou o Centro de Eventos do Brasil 21, que são 6.500 metros quadrados, então vai estar acontecendo muita coisa ao mesmo tempo. TXM Methods vai estar com os pitches do CalLab na arena de conteúdo. Paralelamente, tem a plenária principal, a plenária secundária, mais 4 salas técnicas, né? 4 lounges. Então, assim, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E a gente sabe que é um desafio, né? Porque ir a Brasília, beleza, ó, te dou uma cortesia, é quase custo zero participar disso. O problema é que você tem o custo de hospedagem, o deslocamento aéreo. Então, obviamente que nós ainda não temos um histórico. Olha, fizemos X conferências maravilhosas no mesmo formato. Estamos fazendo a primeira. E queremos que todos façam parte da nossa história. Ao fazer a primeira, nós estaremos imprimindo uma marca. A ideia, Salomão, é que a cada 3 anos se replique essa conferência, né? Por que não é anual? Porque é um esforço gigantesco, né? A gestão do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, ela é de 3 anos. O primeiro ano você está chegando, você está conhecendo, está arrumando a casa para trabalhar. No segundo ano você está fazendo as suas entregas. E no terceiro ano você está arrumando a casa para entregar. Então, no ano do meio é adequado. A ideia é que ela aconteça a primeira a partir de Brasília. E aí ela possa ser itinerante. São Paulo, Rio de Janeiro e andar pelas nossas capitais. Vamos ver como é que vai ser essa primeira. Obviamente, as expectativas são altas. Estamos fazendo um trabalho belíssimo, não sei se você vem acompanhando, da comunicação. A comunicação está muito envolvida. Nós vamos ter, por exemplo, mais de 20 países já estão confirmados, participando, e todos com um olhão para o Brasil, porque, fala sério, né? Quem é que tem o que a gente tem? Um país maravilhoso como esse, com possibilidades gigantes de crescimento, jovens como somos, e com toda a potencialidade de reserva natural, de pessoas inteligentes, dispostas, inovadoras e hospitaleiras. Legal. E quem é que vai estar lá? Eu vi que tem uma lista de arquitetos famosos que vão estar por aqui falando para esse pessoal, que oportunidade única, né? De trazer um arquiteto desses aí, maravilhoso para o Brasil, e falar para os arquitetos brasileiros, às vezes,
tão difícil de conseguir? Então, foi muito na base de parcerias, né? Tem muitos brasileiros, arquitetos brasileiros que estarão lá mostrando a arquitetura brasileira, mas também tem vários colegas de outros países, né? Até o último vídeo que nós postamos foi do Carl Fender, que é um australiano, muito simpático, falando, vai trazer a produção dele, né? Mas aqui são inúmeros nomes, o total são mais de 100 palestrantes, colocando todas essas salas técnicas. E, paralelamente a isso, nós vamos ter o que nós chamamos de 5º Fórum das Ordens e Conselhos de Arquitetura e Urbanismo. Então, o Mercosul vai estar todo reunido lá, né, os países do Mercosul, há países também da América Central, da América do Norte, Europa, e aí sempre vem a autoridade de arquitetura e urbanismo daquele país. Uhum. Então, a verdade que a gente quer fazer uma discussão de exatamente troca de experiências, entender quais são as dificuldades, o que nós temos de convergências e divergências, como que podemos unir esforços, né? E principalmente esse recorte para o Mercosul teve o marco, né? E aí nós temos que tratar também de mobilidade profissional. Uhum. Legal, legal. Eu quero convidar todo mundo a participar. A gente vai estar lá, né? A TXM vai estar lá em Brasília, apresentando lá o nosso material, o nosso trabalho que foi feito em parceria com o CalBR, no CalLab. E também convidar não só os arquitetos, os designers, né, da minha área também, que estão envolvidos com projetos próximos da arquitetura, também participem. Vão lá, acho que vai valer muito a pena, vai ser muito aprendizado para tudo isso acontecer. A gente tem um tempo curto, senão o pessoal não nos acompanha. Depois a gente pode ficar horas falando, daí vamos fazer um tempo. E daí no final a gente começa a construir uma relação da TXM, né? TXM, Think, Experience e Manage. E daí a gente tem as perguntas TXMs. Aqui agora é um desafio para você aí. E o que significa cada um deles? O T é Think, pensar. Então eu queria que você desse um recado aí de um livro, um autor, um filme, uma música, alguma coisa que você possa passar para quem está nos assistindo, na questão do empreendedorismo, da inovação, da arquitetura, da criatividade, da tecnologia, que você indicaria. Think and Grow Rich. Se não me engano, é Charles Renew. E eu amo, porque não é só sobre pensar positivo, não é sobre isso. É construir mentalmente. Construir no mental antes de construir fisicamente e acreditar tão piamente que aquilo que você está construindo mentalmente, ele vai se materializar neste mundo de 3 dimensões. Legal, obrigado aí. Pessoal, anotem aí, depois a gente vai colocar nas informações o título do livro para você encontrar essa referência. Experience, uma experiência que marcou a tua vida. Olha, eu me achava grande surfista aqui de Santa Catarina até eu ir pro Peru. O que aconteceu lá no Peru? O fundo é de pedra, né? Então eu me joguei naquele marzão, aí o pessoal olhava assim, pô, mas o que ela tá fazendo aqui, né? E eu via que o povo tava me olhando assim, e realmente ali foi difícil. Eu entrei, não sabia se eu ia sair. Então eu vivenciei, assim, uma experiência de pensar, assim, se eu ia conseguir chegar na praia novamente. E eu acho que é vivendo próximo do limite que você entende os seus limites, né? E eu entendi os meus limites. Que meus limites, eles não eram assim tão, vamos dizer assim... Eu sempre fui muito corajosa, né? Aí eu comecei a calcular uns passinhos mais adiante. Então, mas a experiência de tentar e conhecer os seus limites, essa é uma grande experiência. Isso eu não sabia que você é uma surfista de Chapecó. Bodyboard. Mas, enfim, eu vim pra cá muito cedo, né? E eu experimentei essas praias maravilhosas daqui, não tem como não experimentar, né? Então, tá bom. Manage, gestão. O que se fala sobre gestão? Alguma ferramenta que você acha que seja importante na gestão para os arquitetos? Olha, eu vou dizer que não posso deixar de dizer que BIM é assim, é você colocar a gestão de um projeto em prática. Porque, de fato, se você pensa de forma organizada, você consegue colocar naquela metodologia, Building Information Modeling, você consegue transmitir a sua forma de ser. E, então, eu entendo que a partir do momento que o arquiteto realmente entende e mergulha no BIM, não como ferramenta, mas sim como conceito, ele entende de fato o que é uma organização mental colocada num software. Legal. Bom saber. Então, o BIM é uma ferramenta fundamental para qualquer arquiteto. Assim, eu sou suspeita para falar, mas eu entendo que, de fato, assim, aonde você vai conseguir a melhor performance é através de um software BIM. Então, tá. Bom, a TXM é muito feliz em estar participando, em sendo parceira do CalBR, o CalLab. É um desafio, foi um desafio para nós
fazer isso, e como você mesmo comentou, né, agora os CAUs regionais estão querendo levar a ideia para mais próximo, para fazer coisas mais efetivas proximamente, né? O CAULab é um programa online, né, 100% online. A gente está projetando já 26, né, para que 2026 ele continue com o programa. Nós estamos muito felizes, também somos muito elogiados pelo CAU, pela diretoria. Olha, o projeto está funcionando, muito legal, as entregas são muito boas e nós estamos bastante felizes com isso. Eu queria terminar agora pedindo novamente que você fizesse um convite para as pessoas participarem da conferência, né? É importante falar na conferência. Você dá o teu recado final sobre arquitetura, urbanismo e tecnologia, inovação, empreendedorismo, criatividade. Esse encontro, que será a Conferência Internacional do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, que acontecerá em Brasília de 3 a 6 de setembro, é fácil de lembrar, né? Próximo dia, 7 de setembro. Então, ninguém esquece, né? Nós pretendemos reunir um grande público. Para quê? Troca do experiências, tá? É vivenciar as experiências, é estar lá, é conhecer pessoas. Realmente, dali pode sair um mar de possibilidades. Então, fica esse apelo no sentido de venha experimentar conosco esses 3 dias de imersão na arquitetura, no urbanismo, nas cidades, no design. Inclusive, quem vai ambientar os ambientes é um grupo de designers de Brasília. Viver a nossa brasilidade, assim, no ponto mais chave, que é ali no eixo monumental, que é onde está localizado. Sim. Eu penso que só tem a funcionar como um hub de inovação. Tá? E com vocês lá será fundamental. Agora, as pessoas têm que vir. Tá? E se alguém tiver algum tipo de dificuldade, entre em contato com o CAU, seja através das redes sociais, através dos nossos e-mails, que, de fato, a gente coloca em contato com o CAU local. Tem vários organizando excursões para facilitar e viabilizar a presença de todos. Legal, bom. Eu vou estar lá e quero ver você lá também, quero vocês lá participando junto com tudo isso que vai acontecer. Como é que eu acho a Patrícia? Onde é que eu acho a Patrícia? Nas redes sociais? Onde é que eu acho? Eu sou muito tímida em rede social, tá? Eu quase não posto nada, mas, enfim, é @PatriciaHerden, né, no Insta. Não me comunico muito por lá, porque não dá tempo, a vida é muita corrida, mas respondo, sempre respondo. Bom, legal. Patrícia, a gente tem um brindezinho aqui que a gente dá para os nossos participantes, né? Olha que linda! A nossa meta aqui é mudar o mundo de baixo para cima. Olha aí. Né? E o CAU, e você principalmente, tem ajudado a gente a mudar o mundo de baixo para cima. Quero agradecer a presença de todos. Lembrar que o nosso podcast está no YouTube e no Spotify. No YouTube é txm.business. No Spotify e no Instagram é TXM Methods. E no LinkedIn também, TXM Methods. Sigam a gente nas nossas redes sociais. CAUBR, CAULab e bastante sucesso. E tamo junto, pessoal, para a próxima. Obrigado, Patrícia. Obrigada, adorei.